Toda a gente conhecia Okonkwo, nas 9 aldeias e mesmo mais além. Sua fama assentava-se em sólidos feitos pessoais. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li O Mundo se Despedaça, do Chinua Achebe, com tradução para o português da Vera Queiroz da Costa e Silva. Esse livro foi mais uma indicação da B de Barbárie, dessa vez de forma indireta. Isso porque ela tem, junto com um amigo dela, o podcast No Céu Tem Livro, e eles realizam uma leitura coletiva por mês, e eu nunca consegui acompanhar nenhuma leitura coletiva, nem do Booktube, nem de podcast, nem de nada, porque eu sempre quero pegar o livro quando eu tô na vibe dele, mas eu sempre meio que vou anotando no meu radar essas recomendações de livros que o pessoal tá lendo por aí em clubes de leitura, e eu fiquei com bastante vontade de ler O Mundo se Despedaça, né, do Chinua Achebe. Eu gosto bastante da literatura nigeriana e eu não quis ouvir o podcast antes de ler o livro, pra depois eu poder acompanhar a discussão já sabendo do que se trata. E acabou que eu li o livro, foi o meu último livro de 2020 e ainda não ouvi o podcast, porque eu também queria trazer o meu vídeo pra cá antes de pegar essas outras referências, né, pra acabar não me influenciando tanto pela discussão. Mas com certeza é um podcast, o episódio que eu quero conferir logo que eu publicar esse vídeo. E agradeço a Bárbara mais uma vez por mais uma dica, dessa vez indireta, mas que foi uma ótima leitura, assim. Foi um livro que eu li muito rápido, se eu não me engano eu peguei pra ler no dia 29 de dezembro, e eu realmente foquei em terminá-lo antes do final do ano, porque eu queria começar o ano e pra ler um livro novo, assim. Nos últimos anos eu não consegui fazer isso, e foi uma excelente escolha, porque eu devorei esse livro. O que eu acho muito interessante aqui, o Chinua, ele é considerado quase como um pai da literatura contemporânea nigeriana, e eu já li, né, todas as obras da Chimamanda que a gente tem aqui no Brasil. Na verdade que ela tem publicada, né, porque todas estão aqui, e eu não tive como não traçar paralelos o tempo inteiro de O Mundo se Despedaça com Hibisco Roxo, que é o primeiro romance da escritora. Por quê? Em Hibisco Roxo a gente tem uma família nigeriana cujo pai é extremamente católico e rege a família com base nesses preceitos de forma bastante incisiva, inclusive privando o contato dos filhos com o pai dele, que não se rendeu ao catolicismo e continuava na sua religião politeísta, enfim. E nesse livro a gente tem meio que a situação contrária. O título dele já é bastante claro, né, aqui veio, então O Mundo se Despedaça. E a gente vai acompanhar então o Okonkwo, que é um grande líder ali dentro da cultura Igbo, que é uma das culturas e religiões ali nigerianas. E ele como eu falei ali na primeira frase do livro, ele é um líder respeitado, todo mundo conhece o nome dele, ele rege tudo por ali, e ele vive muito segundo as leis sociais e espirituais do seu povo e dessa cultura. E nesse momento em que a história se passa, essa colonização branca começou a chegar por ali e invadir a sua cultura. Então começa a haver uma colonização católica e ele começa a ver o seu mundo se despedaçar, né? Então a cultura que ele sempre pregou, a cultura pela qual ele sempre lutou, de repente tá ruindo ali nos seus olhos, né? Tá cheia de rachaduras, cheia de problemas, e essa nova cultura tá se infiltrando no meio. E aí ele, né, são grandes discussões sociais, assim. Tem algumas questões culturais que sempre me pegam muito na ferida, que são, a princípio, né, obviamente, eu sou muito contra essa expansão desenfreada do catolicismo ou de qualquer outra religião dominando as outras, né? Eu tenho 10 tipos de pânico, assim, desses trabalhos de missionários na África, porque o que da questão acaba sempre sendo catequizar essas pessoas, e eu acho isso errado. Mas tem alguns pontos que pegam pra mim nessa questão de globalização e de intercâmbio de culturas, que é em casos, por exemplo, né, tem culturas que matam gêmeos. Não sei se isso ainda existe hoje, né, mas eu já li sobre isso. Tô dando um chute aqui, né? Culturas que acham que gêmeos são uma força do mal, alguma coisa assim, e matam esses bebês ao nascer. E daí eu fico, até que ponto isso não vai contra os direitos humanos e deveria se intervir nesses casos, né? São esses pontos os que mais me deixam muito confusa quando eu penso sobre
esse subjulgar das culturas alheias, colocar uma por cima da outra, esse é um assunto que sempre me faz refletir. E ele acaba colocando o autor nesse livro uma amostra de como as pessoas que eram mais reféns do sistema que existia, então pessoas que eram consideradas amaldiçoadas, né, pessoas que acabavam sofrendo punições por conta desse sistema vigente, eram as que se apegavam primeiro ao novo sistema, que vinha, é claro, também prometendo mundos e fundos, prometendo livrar essas pessoas desses pesadelos, né? E é muito interessante a gente parar pra pensar nisso, né? Quais são as rachaduras do sistema que permitem que outro venha por cima e se aproveite dele, né? Então a gente vê esse crescimento dessa nova cultura ali, o Okonkwo sem saber o que fazer, tentando lutar pelo seu pra manter o seu, né, que é totalmente o contrário do que aconteceu com o pai da família de Hibisco Roxo. E o mundo dele meio que se desmorona moralmente quando ele descobre que o seu filho é um dos principais pregadores, né, desse novo grupo, dessa nova religião, dessa nova cultura que tá surgindo. E aí a gente tem não deixa de ter um grande drama familiar que se passa nesse momento ali, enquanto a gente acompanha um grande panorama dessa colonização branca e religiosa dentro da cultura Igbo na Nigéria. É um livro muito interessante, como eu falei, eu não conseguia parar de ler. Eu adoro livros que abordem essas temáticas e ainda, né, assim, a gente conhece outras temáticas que estão envolvidas em culturas que não são as nossas. E nesse livro tem uma outra parte dele que me chama muita atenção, que é a questão dos Ogbanges, que seriam espíritos malignos que ele morre, mas ele sempre quer voltar pra Terra pra morrer de novo e voltar pra Terra pra morrer de novo. Pelo que eu entendi, é dessa maneira. E aí a gente tem, né, a segunda esposa do Okonkwo, é a Efueki. Eu tenho tanta dificuldade de falar esses nomes, eu nunca sei se estou falando direito. Ela tem uma filha que é a Enzima, só que a Enzima é uma filha que sobreviveu depois de muitos filhos que eles tiveram e que morreram. E eles então têm certeza, né, de que sempre volta o mesmo Ogbange, o mesmo espírito maligno pro seio da família deles, e nasce e morre, e nasce e morre, e nasce e morre. Só que eles prometem que essa menina eles não vão deixar morrer. E ela acaba se tornando a filha preferida do Okonkwo. Ele tem um carinho muito grande por ela, e ela é uma menina muito especial, muito inteligente, só que tá sempre caindo de cama, e toda vez eles acham que ela vai morrer. E aí muitos outros, enfim, curandeiros e outros, né, pessoas influentes na região falam o que tem que fazer, que tem que matar ela e enterrar muito longe dali, e né, vários procedimentos de acordo com essa cultura pra se livrar de vez de um Ogbange dentro da família. Só que você vai lendo isso e você cada vez mais apegado com a menina e também vendo o amor dos pais e... Caraca, né? Que coisa doida, assim. Eu acho que dentro do livro, assim, dentre todas as histórias e todas as camadas que tem no livro, essa história da Enzima, particularmente, foi a que mais me marcou. É sempre nela que eu penso em primeiro lugar quando eu penso nesse livro. É tipo, ai meu Deus, a história da filha Ogbange. É claro que eu não vou contar como que a trama da Enzima termina, nem nenhuma outra do livro. Só dizer que é um livro muito interessante. Eu tenho um pouco de preguiça desses rótulos de... Tipo que eu falei lá no início, né, que ele é considerado o pai da literatura contemporânea nigeriana. Eu acho que não precisa disso, eu acho que a gente tem um conjunto todo que forma o que é a literatura contemporânea nigeriana, a Chimamanda, inclusive, e eu acho que a gente não precisa destacar somente uma pessoa como a criadora desse movimento, mas com certeza a literatura dele tem muita qualidade e me fez pensar um pouco por outro lado nessa questão, porque como eu falei, né, no livro da Chimamanda era muito fácil a gente odiar esse pai que virou um católico fervoroso e odiava tudo o que, enfim, a religião antiga, a cultura antiga do local representava, inclusive renegando a própria família. Mas nesse livro a gente também tem o contraponto, né, das brutalidades que o Okonkwo acaba cometendo quando se vê ameaçado pela entrada do novo sistema, né? Então tudo nunca é preto no branco, mas é um livro que acaba contando essa história de maneira crua e ao mesmo tempo poética e sentimental. Acho que o próprio título já é sentimental, afinal de contas é um mundo se despedaçando, né? Toda vez que alguém se vê assolado por outra cultura, por uma nova era chegando, é um pouco do mundo que se despedaça. E, enfim, mais uma vez, vou repetir, eu acho muito interessante conferir esse tipo de história. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, deixarem o joinha se curtiram e comentarem aqui se vocês já leram esse livro, se vocês querem ler. Ouçam o podcast da Bárbara sobre ele, quando vocês lerem eu vou ouvir também. E, enfim, a gente se vê por aí. Um beijo e até a próxima. Tchau!